a soma da ignorância. Comecemos agora a trabalhar o nosso interior. A cada passo que dermos, conscientes do nosso dever de esforçar para subir, as mãos de Deus auxiliar-nos-ão, com mais vigor, por termos aproximado delas, pela decisão de trabalhar em nosso bem e no bem comum. Não nos esqueçamos da oração, que ela nos colocará em condições de fugir do engano, a dispensar-nos meios de compreender o valor do nosso próprio trabalho em nosso favor. Analisemos o provérbio: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Essa é uma grande verdade, que não deveria ser somente dita, mas vivida. Quem cultiva seu campo íntimo, caminhando lado a lado com Jesus, espalha sementes de luz no próprio caminho, e será clareado por ele, e nunca se enganará nas escolhas que pode fazer para a sua glória, rumo à glória de Deus. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 270, Vocação. Parece-nos simples essa pergunta, no entanto, ela foi feita para enriquecer mais os conhecimentos espirituais das criaturas. O codificador era inspirado pelos benfeitores espirituais na formulação das perguntas, de maneira a mostrar a verdade aos que desejarem despertar seus dons que se encontram em estado latente. A vocação de certas pessoas para tal ou qual profissão está ligada à escolha que fez quando espírito livre da matéria. Parece, para os ignorantes, que a criatura escolheu, naquele momento, o que deveria seguir, mas a escolha já se encontrava feita nos guardados da consciência. A vida é organizada porque Deus é harmonia, e harmonia na sua profundidade é amor. O passado reflete no presente, assim como esse nos fala do futuro. Se desejamos um futuro de paz e de luz, não escondamos as mãos, acionemo-las, no trabalho honesto e na dignidade cristã, lembrando-nos sempre de dar com uma mão sem que a outra veja. Cada criatura de Deus é um mundo com extensões mensuráveis. Existem campos e mais campos de trabalho, e a lavoura é fértil em todos os seus aspectos. Estamos com o celeiro cheio de sementes depositadas pelos nossos atos. Examinemos que tipo delas guardamos no coração, se as devemos lançar ao solo, pois sabemos que colhemos o que semeamos. Se deve o encarnado fazer algumas reformas morais, que as faça logo, enquanto se encontra nas lides do mundo, aproveitando a oportunidade de se render à evidência. Se escolheu com alegria porque deve optar como profissão, não deve se esquecer que a vida é um solo santo que recebe o que nele se deposita, devolvendo mais tarde os frutos correspondentes para o seu caminho. Não devemos chorar de revolta pelas dificuldades que atravessamos na carne ou em espírito. Elas são as consequências do que fizemos das oportunidades. Se escolhemos a medicina na linha de reajustes no mundo, vejamos o que dela fazemos. Lembremo-nos primeiro da honestidade na profissão. O ouro empana a visão daqueles em que a usura é filha da sua ganância. Se seguimos o caminho do direito, observemos a conduta ante o desespero alheio. Se fecharmos os olhos ao nosso mandato, podemos complicar a nossa vida quando voltarmos para a pátria verdadeira. A vocação é um ministério, e cada profissão deve ser um sacerdócio em Cristo, ajudando a despertar os valores morais em cada coração. Devemos ganhar para viver, e não vivermos para juntar o ouro, sem que esse ouro circule em favor do próximo. A profissão tanto pode elevar como destruir as nossas possibilidades. Se já somos conscientes da verdade, podemos ajudar aos que nos cercam, mostrando a cada um, pela palavra e pelo exemplo, o que devemos fazer das profissões, para que o mundo de amanhã se torne um paraíso de Deus, e benefício dos homens. Mas, para tanto, a conquista é o molde de luz para a paz de consciência. Não joguemos fora o que Deus depositou em nosso caminho, como trabalho. Aprimoremos cada vez mais tudo o que fazemos, sem nos esquecermos de convidar Jesus para nos inspirar no que fazer das oportunidades que nos foram entregues por misericórdia. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 271,
Entre os canibais. Entre os canibais não nascem espíritos elevados, cuja superioridade ultrapassa o entendimento daquele grupo. Para que um espírito puro reencarnaria junto a espíritos primitivos. Os espíritos missionários só renascem em um meio onde as lições de que eles são portadores possam ser de proveito. Sobre isso, Jesus já falava aos seus discípulos: não deis pérolas aos porcos, nem lanceis coisas santas aos cães. É justo que no meio dos canibais nasça espírito que tenha mais um pouco de entendimento que eles, para guiá-los, como igualmente reencarnam almas ainda mais inferiores, para aprenderem o que esses já granjearam na vida. Disso temos provas na própria sociedade da qual fazemos parte, onde há espíritos de todos os naipes, uns elevados, outros medianos e outros de condições inferiores. A vida é um processo de despertamento espiritual constante. Ainda existem tribos mais inferiores que os próprios canibais em mundos primitivos, mas que, algum dia, serão espíritos puros. O tempo se encarregará disso com sabedoria, porque as leis são justas e o amor de Deus cobre toda a criação. Se não houvesse o inferior, qual seria o trabalho do superior? Na criação de Deus, todos os planos de vida se fundem para engrandecer. Porque julgar a quem erra, se é uma oportunidade para o justo trabalhar. O santo já foi primitivo e o sábio passou pelos mesmos caminhos. Eles são conscientes dessas verdades, e é por esse motivo que eles ajudam com amor aos que se encontram na retaguarda. Porque as próprias leis das nações protegem os animais. Por serem eles úteis à sociedade. Ainda mais, eles nos mostram de onde viemos, e que, certamente, encontramos quem nos ajudou a chegar onde estamos. Fazer o mesmo é dever de cada criatura. Se Deus se encontra em toda parte, está entre os canibais. As sociedades inferiores da Terra, nas condições em que elas se encontram, irão desaparecendo com a ajuda do tempo. Estamos passando por um transe algo doloroso para todas as posições que se ocupa. É o ciclo evolutivo do planeta que está encerrando, e em todos os fechamentos de ciclo os problemas se avolumam. Guerras e rumores de guerras, pestes, terremotos e aflições sem conta, mas tudo é passageiro. E a tempestade anunciando a bonança. Jesus veio nos trazer o conhecimento da verdade, e para isso entregou a própria vida, para que tenhamos condições de suportar com coragem o que haverá de acontecer. O chamado está feito em toda parte e para todas as criaturas. O desejo dos seus é que todos sejam escolhidos. Muitos vão herdar a terra, que passará a ser um mundo de regeneração, onde ninguém mais errará, todos estarão apenas consertando o que foi feito com desacerto. E os canibais, os espíritos endurecidos, serão levados para outros mundos, compatíveis com o seu adiantamento. Essa é a lei, essa é a justiça de Deus. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 272, parece impossível. Em qualquer comunidade, encontramos indivíduos de diversas origens. Na Terra, também, há espíritos que não são seus habitantes desde o início. Eles vêm de muitos mundos, inferiores e superiores, uns aprendendo, outros ensinando. Desse modo, fortalecem-se os laços da fraternidade, que darão nascimento ao amor, por serem todos filhos de Deus. Há espíritos oriundos de mundos atrasados que têm permissão para renascer neste planeta, não se adaptando a ele, voltam à sua pátria de origem, algo melhor do que quando vieram. Tudo tem uma finalidade. Os benfeitores espirituais o permitem, em nome de Deus, quando veem nisso meios para educar. Assim também, em se referindo às tribos mais primitivas, em raros casos, um dos seus elementos tem missão de reencarnar no meio da civilização, mas, se isso acontece, logo é percebido pela sua ferocidade dentre os mansos e humildes de coração. Somente não se dá o contrário, de espíritos puros renascerem nas tribos dos canibais,
por não haver nisso nenhum objetivo. No entanto, esses espíritos puros visitam, em espírito, essas tribos, lhes ofertando vibrações diretas para futuro amadurecimento espiritual. Nada é esquecido por Deus. Sendo o Pai de todos nós, assiste a toda a sua criação com a maior solicitude, do batráquio aos animais domésticos, dos peixes às aves, dos rudimentos da matéria até a floração da natureza, com as suas nuances de vida. Os espíritos superiores trabalham, constantemente, nas grandes expansões dos umbrais, com todo o carinho que podem oferecer aos nossos irmãos, ali estagiando pela sua própria inferioridade. No entanto, eles não podem galgar os planos de luz por não suportarem as vibrações ali irradiadas, nem os costumes altamente vividos nas instâncias de paz. Uns não ascendem por inferioridade, outros descem por amor às criaturas que sofrem. Parece, para muitos, impossível, mas acontece todos os dias. Há espíritos que pedem provas que não suportam. A uns é negado, a outros é permitido, como lições que os espíritos encarregados dessa função acham convenientes. É sempre bom registrarmos que os extremos são perigosos para espíritos sem preparo para tal mister. Uma vida metódica é bem mais segura do que avançar demais e voltar do meio do caminho. Aprendamos, pois, a melhorar todos os dias com parcimônia. Mesmo o bem deve ser praticado com segurança para não perder o caráter de amor. Todo trabalho carece preparo, e esse pede tempo no aperfeiçoamento das qualidades. Não devemos querer subir sem descer, de vez em quando, para dar as mãos aos que se encontram atrás. Essa é uma lei divina. Se Deus está em toda parte, por que nós outros não podemos estar presentes em alguns dos lugares, mesmo os que não nos convêm por orgulho? Alguém não desce dos planos superiores para nos ajudar sempre. Essa é a misericórdia, transformando-se em caridade para mostrar que ninguém se encontra abandonado da providência superior. Descer por amor, subir por evolução. Este deve ser o nosso ideal. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 273, Regressão na forma. Um espírito de mediana evolução pode renascer em uma tribo de selvagens, mas, tomando lugar de destaque naquele ambiente, no sentido de levar os espíritos ali reencarnados a melhores dias e a uma vivência mais agradável. Ele regride na forma, mas não no espírito. O que aprendeu ele carrega consigo vibrando na alma. Esse é um tipo de prova que se vê constantemente em todo o mundo, é a lei de justiça divina. Assim, alguns impiedosos senhores de engenhos renasceram como escravos, para suportarem na própria carne o que fizeram os outros sofrer sob o seu comando. Pelas ruas encontramos muitas vezes mendigos dormindo nas calçadas, enfrentando frio e chuva, fome e nudez, e, ainda mais, o desprezo da sociedade, porque abusaram dos poderes no passado e desmantelaram a mesma sociedade com os seus instintos inferiores. Hoje, aparecem no cenário do mundo desprovidos de recursos, abandonados pela própria família, que não souberam respeitar. A caridade de Deus é, entretanto, infinita e a misericórdia de Jesus entra em qualquer lugar, abençoando e servindo, e mesmo esses irmãos, que se tornaram, em muitos casos, piores que os animais, serão assistidos com a roupa e alimento, tendo, de vez em quando, um lugar para descansar o seu fardo. Muitos desses espíritos, que já se encontram saldando os débitos, saem logo das provações. Outros, mesmo sendo convidados para melhores lugares, recusam, porque sentem a necessidade de sofrer pelo que fizeram os outros padecer com seu orgulho e o seu egoísmo. Tudo está certo no mundo. A caridade e o amor nos chamam, não para desfazer o que a lei cobra, mas, para aliviar o fardo dos que sofrem. Esse ato de luz prova a existência do Criador. Podemos dizer, voltando ao assunto, que em meio aos selvagens pode haver missionários, em se comparando ao estado evolutivo deles,
espíritos menores, mas que se tornam bons, e ajudam os mais primitivos a despertarem para o bem e para a justiça, ainda que por processos rudimentares. Mas é bom que se entenda que, nesse meio mencionado, nunca reencarnam espíritos superiores, espíritos puros, pois a sua missão, quando chegam a descer na carne, é no meio dos que lhe podem assimilar a lição, como na época da vinda de Jesus à Terra. É importante que o homem entenda que, se está sendo chamado para algum lugar de destaque na sua sociedade, é preciso fazer uso dos seus poderes temporais, fazendo justiça com amor, tendo cuidado com os caminhos pessoais. Deve refrear os instintos, porque as paixões inferiores podem levá-lo ao caos e fazê-lo nascer de novo na regressão da fome em lugares difíceis, pelo mau uso das faculdades que Deus concedeu. Não percamos tempo, porque o tempo passa. Lembremos-nos sempre do Cristo e peçamos a Ele inspiração para a nossa vida, para não precisarmos voltar, pelo impositivo da lei, a carne em piores condições na fome e no ambiente. A dor sempre cobra de quem fez mau uso da saúde e dos poderes. Não devemos regredir em nada, para a nossa alegria. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 274, Relações entre Espíritos. Como há diferentes ordens de espíritos, essa escala é obedecida, considerando-se a autoridade moral dos espíritos superiores sobre aqueles que se encontram na retaguarda. O espírito que responde à pergunta localizada neste capítulo fala que essa autoridade dos espíritos superiores sobre os inferiores é irresistível. Somente isso basta para compreendermos as leis espirituais que comandam uma vida de exemplos enobrecidos. O grau de superioridade de uma entidade espiritual faz com que ela irradie, em todas as direções, uma força que sai da sua própria vida, a refletir nas vidas que a cercam. Negar esse comando é iludir a si mesmo. É qual a gravidade da Terra, que exerce sua ação sobre as coisas materiais. Ninguém pode contrariar as leis de Deus. A escala dos espíritos é infinita, e uns exercem comando sobre os outros, até chegar ao todo maior, comando central de toda a criação. Convidamos a todos para estudarmos juntos as leis do Senhor, computando experiências e guardando valores para a devida conscientização. Nós temos de chegar na condição do todo menor, que é o espírito, porém conscientemente e por esforço próprio. Se a sabedoria é um atributo do Pai Celestial, somos herdeiros do Senhor e temos o direito de saber aquilo que nos convém, pelas bênçãos do Todo-Poderoso. Lembremos-nos de que Jesus é o nosso Mestre, que está sempre a nos instruir, por intermédio das anotações dos seus discípulos. O espírito inferior respeita sempre o superior, mesmo em se tratando de almas encarnadas. Temos os muitos exemplos do que falamos, onde Jesus chegava, alguns dos seus contraditores, mesmo não concordando com as suas palavras, respeitavam-nas, e no íntimo ficavam fascinados por ele. Era a autoridade moral do Mestre. Assim aconteceu com Buda, Francisco de Assis e tantos outros espíritos superiores enviados por Jesus à Terra. O inferior usa de violência, por lhe faltar a força moral. O futuro irá nos mostrar essa verdade, pelos homens que governam as nações. Eles vão ser escolhidos pela força moral, e não porque falam bonito e usam a inteligência e as armas para pressionarem os mais fracos. O povo tem o governo que merece, se as coletividades pedem, pela vida que levam, para ser dirigidas pela violência. A lei de justiça e afinidade lhes dá o que merecem. As sementes germinam pelos mesmos processos que foram geradas. Os inferiores não têm poderes para se subtraírem à força moral, porque ela vem de Deus, e é, como responde o benfeitor espiritual ao codificador, irresistível. Aos leitores desta obra, convidamos para se dirigirem aos que os cercam com essa força irresistível da moral, que os primeiros cristãos tinham com abundância, por beberem em fonte inesgotável, o Cristo. Verificando-se os fatos na terra,
pode-se observar que todos aqueles que queiram e tentam subornar as leis pagam caro. Os contraventores são respondidos sempre com duras provas. No entanto, o Cristo está crescendo por dentro e por fora dos corações, ganhando terreno e ampliando seu comando, de forma que o amor domine como lei em todas as nações e em todos os povos, daí resultando na felicidade de todas as criaturas. As casas de detenção desaparecerão da face da terra, os remédios para todos os males serão os alimentos, e os próprios hospitais transformar-se-ão em escolas, para a conscientização de todas as almas em aprendizado. Eis aí o paraíso de que se tem notícia há muito tempo, e que a esperança nos mostra que não está longe, desde que olhemos para o futuro com os olhos de Jesus Cristo. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 275, o poder e o espírito. O poder que um encarnado exerce na Terra não é garantia de que, no mundo espiritual, quando de sua volta, ele conservará a sua condição de mando. A notoriedade entre os encarnados pode ser ilusória, dependendo do modo pelo qual ele comanda seus irmãos. Em muitos casos, os mandatários no mundo das formas podem ser muito inferiores aos que lhes obedecem, quando no mundo dos espíritos. Os espíritos nos dão exemplos disso, nos próprios livros psicografados. Quantas vezes encontramos servos que, depois do túmulo, passam a assistir, por caridade, aos que foram seus senhores. Também pode ocorrer que os senhores na terra continuem senhores no espaço, visto que o comando é moral, e depois do túmulo permanecem dirigindo os que eram seus comandados, por amor à causa do bem. Isso tudo depende da elevação moral das criaturas. Os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, quando os pequenos assimilam e vivem a mensagem endereçada a eles pelo Cristo. Os grandes líderes têm mais facilidade de errar, devido às suas posições. No entanto, atendendo e escutando a voz do Senhor, poderão se elevar muito, pelas muitas oportunidades de servir que guardam em suas mãos. O espírito elevado é qual o diamante, mesmo na lama, não perde seu brilho, é a mesma pedra preciosa. O anjo irradia amor, mesmo em trabalho nos umbrais. Jesus Cristo desceu ao mundo para acender luzes nos corações e deixou milhares de seus seguidores, no sentido de conservar acesas essas claridades nos corações. A doutrina dos espíritos, igualmente, foi dada essa missão de reavivar os valores do Evangelho em todas as nações e em todas as criaturas, para que a terra se torne um paraíso, onde os espíritos possam colher o seu plantio de paz e de luz. Jesus convida a todos os homens, de todas as classes, para reverem os seus feitos e, se for preciso, retificarem suas condutas na conduta dele, se comandados, procurarem cumprir seus deveres na pauta das leis, se senhores, não se esquecerem das suas obrigações morais e não caírem nos momentos de fraqueza, inspirados pelo orgulho e pelo egoísmo. Todos somos filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres, de acordo com o meio onde fomos chamados a servir. Se o homem está investido do poder e da riqueza do mundo, em prova passageira, para que guardar avaramente o seu ouro? E se amanhã o Senhor chamar a sua alma? O poder do dinheiro deve circular, como as águas e o vento, em favor de todos. Se o homem veio à terra para ser comandado, em posição difícil como serviçal, não deve se revoltar contra os que dirigirem. É preciso que se arme de humildade para vencer a prova. Para que ajuntar nos celeiros da consciência, o ódio, a inveja, a violência, a maldade, se amanhã o Senhor poderá chamar a sua alma, levará ele para o além-túmulo tudo que ajuntou nesse sentido. O rico deixa no mundo a riqueza e o poder, mas carregará esses fardos de inferioridades por onde for. E eles pesam na consciência fazendo o coração se cansar na arritmia da ignorância. A supremacia que se tem no mundo dos espíritos é aquela enraizada no amor universal, de modo que a caridade ilumine as consciências.
Os pequenos podem ser elevados no mundo dos espíritos e os grandes rebaixados, mas lembremos-nos, pode acontecer o contrário. Depende do modo pelo qual o coração oriente a vida. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 276. Os grandes na terra. Os grandes na terra, que foram orgulhosos e invejosos, quando volvem à pátria espiritual, experimentam muita humilhação, mas da parte da sua consciência. Verificam em espírito que não vale a pena a ostentação, e que o melhor comportamento é o que foi vivido por Jesus e anunciado pelos seus seguidores mais próximos ao seu coração. O espírito, quando encarnado no plano físico, que ainda ostenta egoísmo, vaidade em demasia, e violência, que esquece a transitoriedade do seu mandato, que usa seus poderes temporais para perseguir e fomentar distúrbios na sociedade, somente visando a seu bem-estar pessoal, logo que passa para o mundo da verdade, entra em depressão moral, e passa a sofrer as consequências dos seus atos. Eis o martírio maior. Muitos desses espíritos ficam ansiosos para voltarem à carne e repararem seus deslizes. Ser grande no mundo é muito perigoso para quem não entende a oportunidade de servir, de reajustar seus próprios desequilíbrios do passado. Ser pequeno, e também orgulhoso, é bem pior, por não haver motivo para o orgulho. Para mostrar aos homens a necessidade de se posicionar com realismo na vida foi que surgiu há quase 2000 anos atrás o Evangelho ao vivo, uma estrela de primeira grandeza na Palestina, em forma de homem, anunciando a boa nova para os que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir. A sua voz mesclada de vibração humana e divina plasmou-se na estrutura sensível da própria matéria, a servir de testemunha para a humanidade do futuro. É o convite permanente para as criaturas entrarem na escola do aperfeiçoamento. E as ovelhas sempre esperam a voz do seu pastor. De que serve ser grande, se a grandeza não é usada para a paz entre os homens? Que os grandes da terra procurem conhecer quem foi o maior de todos, e copiando a sua vida de luz, poderão com ela iluminar-se, clareando os caminhos dos outros e os ajudando a despertarem suas próprias forças. O espírito não ilude ninguém no plano da realidade. O que ele é, ele expressa para os benfeitores espirituais que o dirigem e sustentam nas lutas da terra e mesmo do céu. Consideramos a oportunidade de mando na terra como uma bênção para quem sabe aproveitar essa posição, perigosa para os que a usam em proveito próprio, o qual semeia espinhos em seu próprio destino. Os líderes políticos devem observar muitas dessas advertências. O meio onde lidam é tentador e o clima para a corrupção é mais fácil do que para a honestidade. O interesse pelo ouro fica em destaque e a renúncia dentre esses homens que tanto respeitamos, exige muita força moral. Esse é, pois, o desastre moral de difícil reparo. Muitos dos que conhecemos voltaram várias vezes com esses poderes temporais, com as mesmas facilidades. O dinheiro público queima mais nas mãos, como denários de Judas com os quais foi comprado o Campo Santo. Imaginemos o exame do espírito que possui poderes no mundo e posição de mando quando, ao passar para o mundo espiritual, vem a reunir-se, por sintonia, por vezes, aos seus perseguidos, que se encontram nas mesmas faixas. Ele sofrerá a humilhação, o desdém e tantas outras coisas que não merecem ser repetidas, por tempo indeterminado. Se estás na carne, nessa posição que Deus te concedeu por instantes, vê tuas obrigações com a coletividade. Se não fosse esse povo, não terias esse lugar para sentar-te à posição que desfrutas. Que Jesus te abençoe, para que abras os olhos antes que seja tarde. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 277, o soldado e o general. O general de qualidades morais inatacáveis, ao encontrar com seus soldados no mundo espiritual, pode continuar a orientá-los, para a verdadeira guerra, que se trava no campo de batalha interno. Como no caso de Napoleão Bonaparte, espírito de alta esfera,
que no mundo espiritual continua a comandar os que queiram seguir seus conselhos na guerra consigo mesmo. Os inimigos combatidos por ele no plano que habitas são os inimigos internos, muito piores que aqueles que pensamos ter nas lutas que travamos na terra. Por outro lado, o general de instintos inferiores, que tem prazer em massacrar os prisioneiros, que se compraz em matar seus irmãos em lutas, que usurpa os bens dos derrotados, que não olha as consequências das guerras, sem procurar amenizar os distúrbios entre as famílias dos falecidos nas batalhas. Esse, em muitas ocasiões, ao passar para o mundo dos espíritos, pode estar bem abaixo dos seus comandados e precisar deles para o guiarem, devido à sua cegueira no plano espiritual. É, pois, rebaixado a soldado, ainda mais, de péssima categoria, porque o seu orgulho o impede de receber melhores socorros. O título nada vale quando não é bem compreendido. O que vigora é a força moral, emblema divino que brilha como o sol no centro da alma. As posições são efêmeras, somente para marcar um ponto na disciplina do que obedece, e servem para ele de educação, correspondendo à obediência. Quem obedece ganha muito, se sabe obedecer. Há muitos meios de se comandar sem desprezar o valor humano, e as forças armadas têm muitos exemplos de grandes comandantes que conheciam o momento da energia e a hora da ponderação, e mesmo da amizade. O mundo está mudando, mesmo sem que certos homens percebam. A natureza é paciente, mas não para, e está sempre aperfeiçoando os métodos de educação juntamente com o saber. Quando os homens notarem esse milagre do progresso moral, podem ajudar na sua aceleração, de modo que os beneficiados serão eles mesmos em todas as faixas de vida. Todos somos soldados de Deus, general, somente Cristo é, e ele busca constantemente em Deus todo o seu saber e força para nos comandar. O orgulho de vestir uma roupa diferente e ter estagiado em escolas melhores não nos leva a nada, quando o coração esquece a caridade e o amor. Todos somos iguais aos olhos do nosso Pai. Os diferentes planos nos quais nos posicionamos, não nos conferem vaidade nem prepotência e, sim, mais amor. Aquele que mais amar, mostrará que é superior aos que desconhecem a verdade. Devemos ser generais de nós mesmos, lutando contra as nossas inferioridades, porque quando deixamos as batalhas exteriores, começamos as de dentro, que são bem mais difíceis de serem vencidas. As armas que usamos conosco mesmos devem ser a disciplina dos nossos impulsos, a correção das nossas faltas e, para com os outros, usemos o amor e a benevolência, a caridade e o perdão. Quando todos conhecerem essa tática sideral de iluminação, o mundo e a humanidade se confundirão nas claridades de Deus, que usa sempre o Cristo para nos dizer: levantai e andai. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 278, entremeio espiritual. As leis de Deus são justas em toda a criação, sempre atraímos de acordo com o que somos. A sintonia nos faz reunir com os nossos iguais. No entanto, a misericórdia e o amor do Todo-Compassivo permite que os superiores venham sempre no meio dos inferiores, deixando ali a esperança. A terra é uma estância de luzes para uns, para outros uma casa de regeneração, e para tantos um presídio. Nela se misturam bons e maus, perversos e estropiados, mas, mesmo assim, cada qual vive a sua vida íntima, sem que o outro se miscua na sua tranquilidade ou infortúnio. Os espíritos de diferentes ordens se misturam uns com os outros, quando é necessário. Eles cumprem a vontade de Deus, porém, têm a sua vida interna, que não se mistura. O inferior não pode subir aos planos elevados, entretanto, os elevados podem descer aos planos inferiores para ajudar, enriquecendo ainda mais suas experiências. Os espíritos puros vivem em comunidade de pureza, em planos que escapam aos sentidos humanos, mas eles descem de vez em quando para trabalhar no desenvolvimento da moral no seio da inferioridade e, por vezes, até reencarnam na Terra,
como lições vivas de Jesus, dando e mostrando os caminhos para a luz, pelo exemplo de moralidade e de sabedoria. As famílias se reúnem por simpatia, os grupos familiares se congregam por força de atração, onde surge a necessidade igualmente de fortalecer o amor de uns para com os outros. Todavia, não podemos generalizar a ideia, porque há casos em que, no seio de famílias irreverentes, podem nascer espíritos de alta envergadura espiritual, dispostos a ajudarem aquela comunidade familiar, por amor à causa de servir. É nesse sentido que a evolução, ou despertamento, como se queira dizer, é individual. Quem quiser caminhar mais depressa na escala de ascensão pode e deve fazê-lo, sem que os outros que convivem com ele possam atrapalhar. Eles somente poderão herdar os exemplos, ficando os esforços para os que desejam despertar para a luz imortal da verdade. Aquele que trabalha internamente, sempre evidencia o que faz pela vida que leva. Não há nada que fique escondido, que não venha a ser descoberto. Essa é uma lei, tanto o mal como o bem escurece ou clareia os caminhos de quem vive, dependendo da escolha da criatura. Mesmo nos mundos superiores os espíritos ali estagiados não são da mesma categoria. A diversidade de elevação é muito grande. Uns ensinam, outros aprendem, só que, em mundos superiores, os considerados inferiores são espíritos conscientes dos seus deveres, que já esqueceram o mal e se encontram no aprendizado da sabedoria espiritual, onde há mestres e discípulos. Os espíritos superiores sentem prazer em fazer o bem, pois, essa é sua condição de alma consciente do que deve fazer. Acima de tudo, o bem comum, por natureza, é harmonioso, enquanto as contradições já carregam consigo os distúrbios da própria condição de desarmonia. Jesus não se esqueceu de dizer aos seus discípulos que o céu está dentro das criaturas. E podemos acrescentar, o inferno também. Cabe a cada uma descobrir os valores imortais no coração, despertando e atrofiando as ilusões, se por acaso existem. Uns com os outros, todos juntos nos caminhos da fraternidade, certamente que deverão encontrar o amor fundindo-se com a sabedoria, para que surja na consciência a tranquilidade, que não se perturba com nada. Eis aí o verdadeiro céu, com Deus, Cristo e os anjos cantando a alegria maior de ser feliz. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 279, Intercâmbio entre os Espíritos. Nem todos os espíritos têm a liberdade de penetrarem nas sociedades formadas pelos seus irmãos. Os bons podem visitar e demorar nessas comunidades o tempo que lhes aprouver. Essa liberdade é oportunidade de aprendizado, bem como de ensinar aos que ali se encontram. Os espíritos superiores, quando necessário, ficam invisíveis para visitar os planos inferiores, porque ali se encontram em serviço com Jesus. Os inferiores, porém, não podem adentrar nas instâncias de luz, por não terem condições espirituais para tal. Além disso, eles nem enxergam esses planos, por lhes faltar desenvolvimento dos dons espirituais, que estão atrofiados pela constância da prática do mal. Os espíritos imperfeitos não encontram os caminhos para visitarem os planos superiores. Se não lhes fossem interditados esses caminhos, eles levariam para lá as suas paixões e decadências morais, onde iriam perturbar a harmonia do ambiente de tranquilidade e de trabalho superior. Poderão, sim, visitá-los, quando seus fardos forem leves, quando encontrarem o Cristo no coração e seguirem a sua voz. A felicidade é para todos, porque todos somos filhos de Deus. Somente as virtudes evangélicas são capazes de acordar os espíritos para a visão da realidade. A doutrina dos espíritos se encontra na Terra em posição de destaque, para aclarar as consciências, dando-lhes nova visão do mundo que espera a humanidade, um mundo de paz e de amor, e esse mundo principia dentro de cada um. Os lugares exteriores nos atraem pelo que somos por dentro. Devemos aferir nossas qualidades, anotando se elas estão em movimento seguro,
em pleno domínio, a salientar o amor. Quando falamos na morte do homem velho para nascer o novo homem, é no sentido de arrancar o joio do meio do trigo, joio se identificado como o ódio, a inveja, a violência, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e tantos outros entraves para a paz do coração. Todo estado da alma contrário ao amor é ilusão que deve ser substituída pela presença das qualidades morais que Jesus ensinou e viveu. Os espíritos não têm liberdade para somente escolher o mal, pois não foram criados para isso. A harmonia interior é que nos traz felicidade. Se Deus é amor, não iria fazer nenhum dos seus filhos sem essa virtude divina. O mal é ilusão, e só dura enquanto não chega o bem como o maior dos sentimentos, de modo que o coração passe a dirigir pela presença de Deus, que nunca saiu do mundo interno das criaturas. Se queremos ter livre acesso a toda parte e ser bem recebidos pelos que ali se encontram, convidemos a Jesus para nos acompanhar, porque Ele, o Mestre de todos nós, sabe nos inspirar, de forma que a nossa boca fale o que a sua mente queira. Quanto mais crescermos na escala da espiritualidade, mais lugares poderemos penetrar. Quanto mais puro o nosso amor, mais harmonia irradiaremos do nosso coração para todos os corações que buscam a paz. Lembremos-nos de que a caridade é Deus convidando-nos para a alegria que restaura. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 280, Natureza das relações. Nas relações entre bons e maus espíritos, os bons cuidam de ensinar aos maus a prática das virtudes, e esse ensino se processa de várias maneiras, desde a palavra à vivência. Os fatos que a vida pode contar são numerosos. Há classes de espíritos que não têm a capacidade de averiguar sua própria vida, corrigindo o que não entra em conexão com o Evangelho. Por vezes, escutam a boa nova do reino de Deus e veem coisas maravilhosas, porém, não entendem suficientemente para fazer uma análise mais profunda, retificando sua conduta. A natureza do espírito bom por si só já marca a sua felicidade interna, esse é o seu prêmio que o seu esforço próprio ajudou a conquistar, nas marcas do tempo, com a presença de Deus em seu coração. A inquietação e o despeito dos maus é a inferioridade que lhes faz padecer. Mesmo que, porventura, fossem levados a planos superiores, continuariam no inferno interno que eles mesmos construíram e alimentaram. A conscientização de uma alma depende, principalmente, de tempo, onde agem as leis de Deus. O que se fala sobre os espíritos, sobre a vida mais livre na erraticidade ainda é pouco, no que se refere ao que tem para ser dito. As notícias não são dadas ao bel prazer do comunicante, elas são filtradas pelos ministros de Deus, capazes de levar às almas somente aquilo que elas podem suportar. Existem muitas criaturas ansiosas por revelações, mas que se esquecem de cuidar de pequenos pontos no que tange a sua moral. Se o alimento em demasia faz mal ao corpo, muito mais o alimento espiritual sem parcimônia. Deus é todo equilíbrio, e a criação está assentada nesse equilíbrio divino, pois, em toda parte canta a harmonia. Não temos liberdade de falar pelas vias mediúnicas o que queremos. Aquele que deseja falar e por vezes fala o que quer, sempre acaba falando impropriedades e cai no ridículo. A mentira dura pouco, somente a verdade fica de pé. Não queiramos ultrapassar o que não temos direito, por lei de evolução. O progresso é cheio de luzes, como o trânsito nas nossas cidades. É pela cor que se manifesta que sabemos se podemos avançar. Quem avança o sinal está sujeito às corrigendas. Os bons espíritos se ocupam em combater as más tendências dos inferiores, sem violência. Eles se apresentam como pais que extravasam carinho e amor, sem faltar a energia quando necessária. Cumpre notar que em todos os lugares, em todas as épocas sempre existiram espíritos elevados dando lições pela palavra, pelo exemplo e, muitas vezes, pelo trabalho que realizavam. Eles sempre apreciam os feitos dos companheiros, em silêncio,
para notar o que deve ser feito em favor dos que não respeitam determinadas leis da sociedade e da própria vida. Podemos observar quantos homens nascem e vivem na pobreza, lutando com muitas dificuldades, mas que marcam a sua vida com a beleza da honestidade, da honra, e mesmo da alegria nas dificuldades. Essas almas representam uma lição viva de virtudes no silêncio. Quase sempre, no seio familiar, há um desses virtuosos, que é o Evangelho aberto e lido em voz alta, a voz da vivência para todos. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 281, Espíritos maus. Os espíritos maus sempre induzem os outros à maldade, por desconhecerem o valor do bem. Eles estão no princípio da sua formação espiritual, e os primeiros caminhos são esses, como o da criança. Tudo de bom se encontra dormindo no centro da sua personalidade, aguardando que o tempo e o esforço próprio os despertem. São as qualidades espirituais, atributos divinos que devem vibrar sob o domínio de si mesmos, como o conhecimento da verdade. Nesse tipo de alma vigora a inveja, e o invejoso desconhece o amor, o desprendimento e vive nas ilusões. Quando encarnados, esse modo de viver se evidencia. Quantos crimes se processam na terra por inveja? O inferior procura eliminar os que estão em posição melhor que ele, pensando que com isso ele cresce e encontra a sua paz. Como se engana! As suas qualidades não são conquistadas pela violência, elas são despertadas pelo modo que Jesus ensinou, perdoando ofensas e subindo com o peso da cruz em todos os calvários que aparecerem nos caminhos. Toda subida pede esforço, dores e sacrifícios incontáveis. O encarnado deve observar a sua própria vida, analisando a vida dos outros em silêncio, e retirando delas as lições de que tanto precisa. A vida é cheia de valores imortais, na imortalidade de tudo que existe. É preciso computar o que faz todos os dias, não perdendo o tempo que se apresenta em seu favor. Que não se esqueça de abençoar as oportunidades e usar a oração todos os dias igualmente, porque ela lhe dará uma visão melhor, assim como despertará seus sentimentos para uma compreensão mais rica, no que se refere às coisas eternas do coração. Quando encontramos espíritos cheios de maldade, reconhecemos que neles ainda vibram as paixões, que neles ainda pulsam o egoísmo e o orgulho. São cegos que ainda não descobriram a cegueira, são surdos que não verificaram ainda a sua surdez. As almas boas já aprenderam com Jesus a tolerância, virtude essa que tem a primazia de desfazer incompreensões, antes que ela possa virar também conivência. As almas elevadas são caridosas, sabendo discernir entre benevolência e desperdício. Os espíritos puros desprendem de seus corações o amor, aquele que educa e instrui, que ampara e corrige, que eleva e faz sentir ao espírito que ele deve usar suas próprias forças na superação de todas as dificuldades, porque sabe também que a misericórdia sempre chega para os de boa vontade, para os sireneus da caridade. Os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal pelo despeito, e por não saberem o valor da fraternidade. É por isso que os espíritos bons, encarnados e desencarnados, os cercam igualmente, induzindo-os para o bem, que sempre ganha a partida. O mal não resiste ao bem, e a verdade tem lugar destacado na eternidade. Existem muitos companheiros desanimados, mesmo dentre os espiritualistas, dizendo que a Terra está piorando, em se falando na moralização das criaturas. Como se enganam esses irmãos? Quem tem olhos para ver e sentir o progresso e sua marcha, tem outra conclusão. A piora está somente nas aparências, tudo segue para melhores dias e o que acontece é que em todo o fim de ciclo evolutivo a misericórdia é mais visível, e as oportunidades para os espíritos inferiores despertarem são muitas. Assim, legiões de espíritos das trevas descem a carne e muitos deles alcançam sinais de melhora. Os empedernidos do mal recebem as lições e voltam para os lugares que correspondem ao seu estado íntimo. Se não souberam aceitar a misericórdia,
A justiça tomará conta deles. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 282, Comunicação entre Espíritos. Entre os espíritos há comunicação, e das mais perfeitas. Eles utilizam o fluido universal como veículo, o pensamento, depois a vontade, e a transmissão está feita. A própria mediunidade é prova dessa verdade. O médium sintonizado com os seus guias espirituais recebe deles as orientações através da força das ideias, como sendo a telepatia muito conhecida dentre os homens, principalmente entre os estudiosos deste assunto. Assim como o ar é veículo dos sons que emitis, o fluido cósmico ou éter cósmico é o veículo dos pensamentos, e com mais perfeição, porque não encontra barreiras em parte alguma da criação de Deus. A palavra é imaterial dependendo dos órgãos físicos do corpo para se expressar no mundo, e os canais da fala ainda são limitados para a maior clareza do espírito. Quando se está de posse de um livro, que é lido sem usar a palavra oralmente, não se faz uma transmissão direta da escrita para o entendimento do leitor. Pois bem, esse sistema é semelhante ao usado entre os espíritos, mesmo em distâncias imensuráveis. Na leitura do livro, esse processo é uma transmissão em circuito fechado. Para nos comunicarmos com os companheiros desse modo, basta abrir o circuito. O tempo nos ensinará esse método, que logo será uma realidade entre os homens. Muitos já se iniciam nesses rudimentos, exercitando todos os dias, em toda parte, a transmissão e a recepção dos pensamentos. Isso se dará com mais perfeição quando a moral tomar a dianteira da ciência, para que o coração possa controlar os impulsos inferiores e a razão administrar as ideias que não correspondam à verdade, quando as paixões forem cedendo lugar ao amor, na pureza que Jesus nos ensinou. O espírito é conhecido pelos pensamentos que emite e que vibram no fluido que mencionamos. Tudo fica escrito nesse livro de Deus, sem que se perca um tio do que nele se escreve. Ainda mais, a nossa consciência registra igualmente tudo o que pensamos. O pensamento é uma semente de uma fluidez grandiosa, que plasma na luz tanto exterior, como interior, os seus desejos. Há espíritos que sentem a mesma dificuldade que os homens para se comunicarem entre si, mas a expressão fisionômica sempre fala, demonstrando o que sente. A boca e as cordas vocais ainda são instrumentos de grande valor entre os homens, e continuarão a ser por muito tempo. Porém, quando perderem sua utilidade, certamente que devem atrofiar, dando lugar aos ouvidos. Se desejamos disciplinar os nossos valores, comecemos hoje, agora mesmo, porque o que empana a transmissão dos pensamentos com nitidez é o egoísmo, tão conhecido e usado entre todos. É a violência que se encontra em destaque entre os seres que esqueceram a compreensão. Devemos nos aclimatar ao ambiente de caridade, porque ela nos leva ao desprendimento, alcançando a felicidade. O Evangelho de Jesus veio nos preparar para conversarmos pelo pensamento, porque moraliza os espíritos, para que não se envergonhem das transmissões. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 283, Ocultar pensamentos. Os espíritos da mesma faixa não podem ocultar seus pensamentos dos seus iguais, nem de espíritos superiores. Entretanto, para os de faixas mais baixas, eles podem perfeitamente ocultar seus pensamentos, bem como ficar invisíveis a eles, se desejarem. Isso não constitui, porém, regra absoluta. Há nuances das leis que por vezes escapam até mesmo aos benfeitores que dirigem os homens. O espírito superior tem todo o domínio sobre seus pensamentos, podendo até interrompê-los, se isto lhe convier. Entretanto, eles nunca ficam inertes sem necessidade. Pensar, para os espíritos elevados, é um prazer que Deus lhes confiou. Tudo o que o encarnado faz com as mãos e por intermédio de máquinas, os espíritos elevados fazem com a força mental, inclusive o aparecimento de plantas e árvores em geral na face da terra,
nos primórdios do planeta, foram sementes estruturadas no plano dos espíritos, pelos instrutores da eternidade, e semeadas no solo terreno com amplitude e riqueza de detalhes. A orientação das águas, dos ventos e do próprio clima, enfim, todos os fenômenos da natureza, foram gerados pelas mentes domesticadas no bem, na sabedoria e no amor. A escala dos espíritos na ordem do progresso é imensurável. Na Terra, ainda há espíritos que estão nos rudimentos mentais e, portanto, não se registra dentre seus outros corpos, o mental. Os seus pensamentos mantêm um espaço muito grande entre si e, ainda mais, são desordenados. Apegam-se mais ao comodismo, que se torna em egoísmo, alcançando o orgulho. Tudo isso, entretanto, é uma caminhada na senda do crescimento. Por que julgar os que se encontram na retaguarda, se passamos pelos mesmos caminhos? Por que não perdoar as ofensas, se também já ofendemos? As leis e os profetas foram sintetizados por Jesus em apenas 2 mandamentos, que todos conhecem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos cabem em qualquer situação, e têm o poder de acender a luz em qualquer lugar onde haja trevas. Todos aqueles que emitem pensamentos que não sejam nobres, procuram escondê-los. Entretanto, a lei nos diz que nada fica oculto, que não venha a ser conhecido. No dia em que o homem puder falar sem a consciência lhe acusar, ele vai sentir a coragem cristã de pensar e falar e escrever. Será o mesmo dia em que o cão poderá dormir com o gato, e o gato com o rato, na amizade onde se respeitam uns aos outros. Porque os espíritos elevados ficam invisíveis aos homens. Porque estes não sabem se comportar diante deles. E os petitórios? E os constrangimentos? Somente depois da purificação mental, de modo que a moral evangélica desconhece os contrários da verdade e o homem apresentar-se como um evangelho vivo de Jesus, a irradiar amor em todas as direções, os espíritos superiores poderão, com seus pensamentos, ajudar os homens e aos espíritos inferiores desencarnados a aprenderem a usar seus próprios pensamentos, a saberem plasmar neles a harmonia, na dignidade que as leis superiores ensinam. A natureza oculta muita coisa dos homens, porque esses ainda não sabem fazer bom uso das suas forças de vida, eles ainda a empregam para a morte, mas a nossa esperança é muito grande para o futuro. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 284, Comprovação da individualidade. Os espíritos comprovam sua individualidade pelo seu corpo espiritual, ou perispírito. A doutrina dos espíritos, na arte de revelação, se encontra ainda nos primeiros degraus das verdades que haverão de ser anunciadas para o futuro. Ele encontrou a entrada que leva às realidades da vida além túmulo. As outras religiões perderam a pista dada pelos seus fundadores e ficaram surdas e cegas, por se interessarem muito pelas coisas do mundo. Ensina-nos o Mestre que não podemos adorar a Deus e a Mamon. O Espiritismo com Jesus nos mostra, pelos benfeitores espirituais, as revelações que o cristianismo se propôs a revelar e de que os homens se esqueceram, devido à ignorância e ao apego às coisas transitórias. O Livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina, nos vem revelar a todos o corpo espiritual, que faz a ligação do espírito com o corpo, mas, ainda desconhecido na sua estrutura, onde se fundamenta a verdade escondida pela cegueira dos homens. É um corpo bioplástico de alta sensibilidade, capaz de trazer aos sentidos humanos as coisas espirituais e dar movimento ao corpo de carne, com a harmonia que se manifesta nesse engenhoso aparelho, também, em certos aspectos, desconhecido pelos homens mais doutos. Existe uma cadeia de corpos que o espírito usa para se manifestar, porém, nem o humano ainda é bem conhecido. Como querer descobrir e compreender os outros? A evolução é gradativa, para não perturbar os estudantes da verdade. Há muito falar da ressurreição
muitas vezes, mal compreendida, devido aos videntes observarem o espírito depois do túmulo com o mesmo corpo, e ignorarem a existência do intermediário que chamamos de perispírito. O corpo de carne retorna ao meio de onde ele veio, a natureza serve-se dele para outros trabalhos.